Após a confecção dos cones vestibulares inferiores, a gente vai passar para a próxima etapa, que é a realização do preparo do modelo superior. Como vocês estão observando, a gente ainda não cortou esses dentes. Quais são os dentes que a gente vai ter que cortar? Os dentes 25 e 26, que são os antagonistas ao 35 e 36, que a gente já fez o preparo e já fez os cones das cúspides vestibulares inferiores. Então vamos lá, vamos começar a preparar. O material, gente, é o mesmo que foi utilizado para o preparo do modelo inferior, tá? Então a gente vai começar fazendo aqui o desgaste com estilete, depois a gente faz o rebatimento do mapeamento na superfície desgastada e por último a gente aplica a cera pegajosa com a espátula 7 e pronto, e está finalizado tudo. Vamos lá começar então. Aquele movimento que vocês já sabem, com o estilete. Cuidado para não cortar o dente errado, muita gente erra, por isso que eu estou avisando. E a gente vai iniciar aqui esse corte. Demora um pouco, tá, gente? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas é só ir cortando até atingir a linha de corte de vocês, tá? Bom, agora a gente, como vocês estão vendo, a gente já finalizou o desgaste do modelo, né? Terminando aqui o preparo. Olha só, a gente observa o espaço ocluindo contra o modelo de estudo. Então, se vocês jogarem uma luz da lamparina, vai dar para ver bem. É legal também fazer uma lateroprotrusão. Olha lá. Então, em MH, a gente vê que tem um espaço mais do que suficiente. E em lateroprotrusão, a gente já tem aqui uma ideia da altura dos nossos futuros cones. Também podemos ocluir modelo de trabalho contra modelo de trabalho. Aí a gente tem aqui uma ideia também do espaço. Certo? Qual é a próxima etapa do preparo, gente? Desgaste, mapeamento e, por último, cera pegajosa. Então, vamos ao mapeamento. Vamos começar sempre de mesial para distal. Então, a gente vai marcar as arestas longitudinais primeiro. Lembrando, quem é que é cúspide de trabalho aqui? São as palatinas, né? Então, essas vão estar localizadas um pouquinho mais para dentro da mesa oclusal, em comparação com as vertentes longitudinais das cúspides vestibulares, que são vertentes de cúspides de balanceio. Então, consequentemente, elas ficam mais próximas ali da face vestibular, tá? Então, marcando estruturas arredondadas, né, uma para cada cúspide. Quando a gente for fazer aqui, lembra que é um pouquinho mais para dentro, né, por causa da inclinação da cúspide cêntrica. Então tem uma distância maior aqui, né, da aresta longitudinal em relação à face lingual. E aqui a gente tem a ponte de esmalte, olha aqui no vizinho. Dá para ver bem aqui, olha. A gente vai fazer a vertente longitudinal mesial normalmente. Quando a gente chegar aqui na distal, a gente não vai fazer uma perninha aqui para a distal. A gente vai invadir aqui a face oclusal até atingir aqui o nível do sulco principal, que é onde a ponte de esmalte vai entrar em contato com a vertente interna da cúspide vestibular. Igualzinho como está acontecendo aqui no segundo molar superior, a gente vai repetir. Então, notem que a cúspide, o mapeamento da cúspide mesopalatina dos molares superiores, ele se assemelha à letra U. Tá? Devido aqui à confecção da ponte de esmalte.
A partir daqui, a gente volta ao normal, a gente vai fazer uma aresta longitudinal para a cúspide dístopalatina. A gente vai continuar fazendo primeiro as vertentes externas. Os pré-molares são sempre mais retas. Então, sempre continuando a partir das vertentes externas localizadas nas faces vestibulares, né, ou linguais. Então, a gente tem essas vertentes internas dos molares, sempre tendem a ser direcionadas para o centro do dente. E aí a gente agora faz as vertentes internas. Os prés são mais retas, nos molares mais inclinadas em direção ao centro do dente, tá? Como eu falei, esse detalhe aqui é muito importante, tá? A gente tem a vertente interna da cúspide dístilo-vestibular entrando em contato com a ponte de esmalte da cúspide mesopalatina. Por último, a gente vai marcar aqui as cristas marginais, ou rebordos proximais, com o grafite azul escuro. Lembrando que as cristas marginais têm que ser confeccionadas bem próximas umas das outras, tá? Nada de fazer crista marginal distante da crista marginal vizinha. E agora está finalizada a segunda etapa, que foi a segunda etapa do preparo do modelo superior, que foi o mapeamento das estruturas de enceramento progressivo. Agora, para a gente finalizar o preparo do modelo superior, a gente vai fazer a aplicação da cera pegajosa. Então, vamos aqui aquecer a nossa espátula 7. Vamos aplicar, olha, uma camada fina sobre a superfície mapeada. E está pronto, então, o preparo do modelo superior. A gente pode ir para a próxima etapa, que é a confecção dos cones das cúspides vestibulares dos dentes superiores. Após o preparo do modelo superior, para que a gente possa iniciar a confecção dos cones vestibulares superiores, a gente precisa fazer marcações de referência aqui no nosso modelo de estudo. Tá? Eu vou explicar o que são essas marcações. A gente vai ter que marcar aqui no modelo, na face vestibular do modelo inferior, olha, 3 traços verticais. E eu vou dizer para vocês exatamente o que eles, para que eles servem e o que eu utilizei, o que eu me guiei para marcá-los nessa posição. Então, cada ponto, cada marcação dessa, cada traço, equivale exatamente ao ponto onde a cúspide vestibular dos dentes superiores estão se direcionando aqui no caso da dentição inferior. Então, outra forma de eu explicar, por exemplo, a marcação que vai ser executada, vai ser feita aqui na face vestibular do segundo pré-inferior, ela é posicionada ligeiramente mesial ao espaço interproximal entre esse dente e o molar, tá? Então, são 2 formas de você verificar se a sua marcação está feita corretamente. Ver se está exatamente na direção da ponta de cúspide vestibular do dente antagonista e, no caso aqui do segundo pré-inferior, se está ligeiramente mesial aqui ao espaço ou à meia interproximal. O próximo ponto, a próxima marcação de referência é
ela é feita bem aqui na direção do sulco ocluso mesovestibular e representa o quê? O ponto onde a ponta da cúspide vestibular, mesovestibular do primeiro molar superior está se direcionando, né? Fazendo aqui a chave de oclusão. E o terceiro e último ponto de referência, esse último traçado aqui, ele está sendo feito na direção da ponta da cúspide vestibular, disto vestibular, do primeiro molar superior. Vocês estão vendo que está sendo marcado exatamente aqui na direção dessa ponta de cúspide. E bem também, assim como lá aconteceu no pré, bem próximo mesialmente ao espaço interproximal, ou a meia interproximal, entre o primeiro e o segundo molares inferiores. Então, para que eu fiz essas 3 marcações no modelo de estudo inferior, se eu vou confeccionar cones vestibulares no modelo de trabalho superior? Porque eu posso muito bem, a partir de agora, olha, ocluir o modelo de trabalho que a gente acabou de preparar, né? A gente pode ocluir ele contra o modelo de estudo, tá? Então a gente vai colocar isso aqui articulado no articulador e a gente o tempo inteiro vai utilizar um modelo de estudo contra o modelo de trabalho. Nessa fase do ensinamento da técnica D2D, ainda é possível a gente utilizar o modelo de estudo contra o trabalho. Somente após a confecção dos cones palatinos é que vocês não podem nunca mais ocluir trabalho contra estudo, mas nessa etapa é obrigatório ocluir. E essas 3 pequenas marcações, elas vão direcionar o quê? Elas vão guiar, olha, a direção do cone vestibular superior no sentido MD, no sentido mesiodistal. E aí, como é que eu vou saber se no sentido vestíbulo-lingual o cone vai estar bem feito? Aí, no caso, a gente vai ter que ter, depois que a gente fizer o cone, a gente vai também utilizar o próprio modelo de estudo e não mais utilizar isso aqui como referência. A gente vai, eu gosto de dizer que tem que passar uma pontinha de uma Hollenbeck entre a parte lingual do cone superior e a face vestibular do modelo de gesso. Ou seja, não pode fazer os cones nem muito inclinados para vestibular, como se fosse um dente de bruxa, e nem inclinados demais para lingual ao ponto de tocar aqui no modelo de estudo. Então são 2 coisas que a gente vai ter que observar na direção desses cones superiores, tá? Então, a direção, no sentido MD, é apontando para essas 3 marcações de referências que foram feitas com grafite baseado nas pontas de cúspides superiores do modelo de estudo superior. E a outra referência vai ser se, no sentido VL, os futuros cones que a gente vai confeccionar aqui, vão ser 3, eles não podem estar tocando aqui no modelo de estudo inferior.